Eu queria trazer uma palavra nessa noite que traz como tema: certamente Jesus voltará. Ou seja, eu queria falar um pouquinho sobre a segunda vinda de Jesus. Amém? Quem aqui já ouviu falar sobre a segunda vinda de Jesus? Sobre a vinda de Jesus para buscar a sua igreja? Mas quem tem certeza que ele vai voltar? Amém? Eu queria ler 2 textos antes de eu entrar nesse tema, que fala sobre a primeira vinda do Senhor Jesus. A primeira vinda de Jesus, ela foi anunciada pelo profeta Isaías, e tem tudo a ver com a segunda vinda dele aqui, porque é uma promessa que ele vai falar a respeito da primeira vinda de Jesus. Isaías, capítulo 7, versículo 14, não precisa colocar ainda. Vai dizer assim, que uma virgem dará à luz a um filho, e ela colocará o nome dele, Emanuel. Esse foi o primeiro nome que Jesus teve. E o que significa Emanuel, irmãos? Deus conosco. É por isso que ele vai vir buscar a igreja dele. Amém? O primeiro profeta a falar isso foi o profeta Isaías. E o último profeta a profetizar sobre a vinda de Jesus, na primeira vinda dele, foi o profeta João Batista, que preparou o caminho para Jesus vir. Amém? Mas, irmãos, com essa vinda de Jesus, a Bíblia vai nos dar alguns sinais. E nós estamos vivendo esses sinais. Eu não sei quantos de vocês têm orado pelo Rio Grande do Sul. Ontem e hoje eu estudando, e eu lembrei, estava olhando, irmãos, não parou. A situação caótica ainda continua lá. A guerra em Israel ainda continua. Continua os sinais da vinda de Jesus, elas continuam, é visível. E por favor, você pode usar a Bíblia nova, a nova Bíblia, a versão Nova Bíblia Viva. E já se ouve, irmão, muitos acontecimentos que indicam o fim dos tempos. Da vinda do Senhor Jesus, ou seja, do Emanuel, do Deus conosco. Já guerras, irmãos, doenças, mudanças climáticas, fome. Esses dias eu conversando com o pastor Carlinhos, e ele falando de uma situação bem próxima aqui, de pessoas que passam fome, irmãos. Não é tão longe. E isso é uma evidência da vinda do Senhor Jesus. É a prova que ele vai vir buscar a igreja dele. São sinais que são visíveis. Mateus capítulo 14, do 7 ao 12. Mateus 24, do 7 ao 12, perdão. Mateus 24, do 7 ao 12. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremoto em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. E muitos de vocês vão abandonar a fé, e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas, que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte, e esfriará o amor de muitos. Você tem visto isso acontecer, irmão, no nosso meio? Isso é real. O amor, ele tem crescido, o mal tem crescido, e a falta de amor tem se multiplicado. A falta de amor tem se multiplicado. Mas você acha que isso é uma consequência, irmãos? É uma coincidência? Não, irmãos. São sinais do fim dos tempos.
O apóstolo Paulo, ele relata em 2 Timóteo 3, do 1 a 5, diz, é importante para você, saiba isso, é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão incapazes de se controlar, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedientes aos pais, sendo ingratos e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosos e desordeiras, e não incomodarão, e se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procurarão ser bons. Serão traidoras dos seus amigos e atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes dos prazeres do que amantes de Deus, irmãos. Aqui eu fiquei meditando a respeito dessa palavra, inchadas de orgulhos. Esses são os sinais, irmãos, da vinda do nosso Deus. Como é que você está? Como você tem se preparado para essa vinda de Jesus? O que você tem feito para esperar o Messias, para esperar o Jesus, o Deus conosco? Há muita coisa a se fazer, irmãos. A Bíblia fala que o campo, irmão, está branco. Porém, os trabalhadores são poucos. Mas ele diz, olha ao Senhor da seara, que mande, que envie trabalhadores para a sua seara. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, que Deus, ele não quer que nenhum se perca. O desejo do coração de Deus é que todos se salvam, mas nem todos vão se salvar. Um dos sinais, irmãos, que indicam a vinda de Jesus chama-se ingratidão. E quantos de nós, irmãos, têm sido ingratos? Nós temos recebido saúde, irmãos, temos vivido em paz, bens materiais, porém, poucas vezes ou poucos momentos nós tiramos para agradecer a Deus. Essa é uma realidade. E isso, em Lucas 17, do 11 ao 18, vai falar a parábola dos 10 leprosos. Jesus, ele curou 10, irmãos, um só voltou. Um só voltou. Ingratidão. Ingratidão. A gente tem caminhado, irmãos, a gente tem visto pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, pessoas que têm falado, que têm pregado para nós, que têm nos auxiliado, que têm nos dado o ombro, que têm nos dado o alicerce para nós caminharmos. Como é bom, irmãos, quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós estamos andando na dependência dEle. Ele vai colocar pessoas para te guiar nesse caminho. Ele vai te ensinar, Ele vai te dar pessoas simples, pessoas humildes para andar com você, para te ensinar a verdade, para preparar teu coração. Então, um só voltou para agradecer a Deus. Nós temos motivo de sobra, irmãos. Que louvor, irmãos, que palavra, que abertura, que mover do Espírito Santo de Deus. Deus tem falado, irmão, com a sua igreja. Nós temos um propósito lá na comunidade de fazer uma vigília por mês no Ipixuna, irmãos. Que tempo maravilhoso Deus tem manifestado a glória e o poder dele nas nossas vidas, irmãos. É fácil, irmão, não é fácil ficar acordado até 4, 5 horas da manhã, chegar em casa quase 6 horas. Mas pensa, meus irmãos. Deus nos renova, nos dá força, irmãos. Domingo nós estamos aqui no culto, louvando e agradecendo ao nosso Deus pelo que Ele tem feito.
Amém? Irmão, mas falando da segunda vinda de Jesus, aqui a gente viu o profeta Isaías, João Batista anunciando a primeira vinda de Jesus. Mas eu quero me atentar para essa segunda vinda de Jesus. Aqui tem muitas coisas para falar, irmão. Nós estamos com o horário um pouquinho avançado, mas vamos lá. Porém, a segunda vinda de Jesus, quem vai anunciar, irmãos? Quem há de anunciar a segunda vinda de Jesus? Diga para o irmão que está do seu lado, eu e você. E a Bíblia, irmãos, ela fala tanto da segunda vinda de Jesus, mais do que a primeira. Só no Novo Testamento ela fala, se não me falha a memória, 318 vezes a respeito da segunda vinda de Jesus. E na Bíblia toda, se não me falha a memória, 2.500 vezes ela vai falar. É forte, irmãos. É um alerta para mim e para você. Então, o maior responsável da segunda vinda de Jesus é eu e você, é a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos preparar as pessoas, irmãos. Irmãos, nós vamos chegar num texto, irmãos, que tem um povo que, se Deus voltar, e eles estiverem nessa situação e não vão para o céu, Atos 1, do 4 ao 11. Atos, capítulo 1, do 4 ao 11. Num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes estas ordens: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês, em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter falado isso, ele foi elevado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Eles ficaram com os olhos atentos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram diante deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês é aquele que foi levado ao céu. Voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Dê um aplauso ao nosso Deus, irmãos. Num determinado momento, irmão, de uma comida, de um jantar, de um compartilhar de um alimento, os discípulos queriam saber sobre a vinda de Jesus. E Jesus, muito sábio, diz: não compete a mim nem a vocês, somente ao Pai. E se você for olhar o texto, irmãos, Jesus está dizendo para eles assim: sabe quando eu vou voltar? Quando vocês receberem poder e pregarem a minha palavra, aí sim eu vou voltar.
Eu e você somos os mensageiros, irmãos, de Deus. Em 2 Pedro 3,12, vocês devem aguardar ansiosamente por aquele dia, o dia da vinda de Senhor Jesus, e apressá-lo. O dia em que os céus serão destruídos pelo fogo, ou elementos que se derreterão e desaparecerão em chamas. Aguardar ou só o 12, por favor. Deixe estar no 12. Aguardar ou apressar. Nós podemos apressar a vinda de Jesus, irmãos? Já que não tem uma data marcada, já que não tem um dia? Porque Ele deu poder para eles, o Espírito Santo para eles pregarem aqui, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa é a data. Nós podemos sim apressar a vinda de Jesus, se nós fizermos o que Ele mandou nós fazer, pregar o Evangelho, porque Ele disse na palavra dele que Ele não viria enquanto todos não ouvissem a palavra. E olha que oportunidade que eu e você tem, irmãos, de apressar a vinda de Jesus, indo e pregando o Evangelho. Marcos 16,15, ele diz assim: ide pregar o Evangelho. Mateus 28,18 em diante diz: ide e fazei discípulos. Wesley, é mais fácil pregar o Evangelho ou fazer discípulos? Pregar o Evangelho. Mas primeiro ele diz em Mateus 28, do 18 ao 20, ide, fazei discípulo. E aí quando todos ouvirem, irmãos, ele vai vir. Porque eles queriam, irmãos, saber. E o próprio Jesus disse: não compete a vocês nem a mim saber o dia. Mas ele nos alerta para nós estarmos atentos. Atentos, irmãos. Porque eu falei para vocês, irmãos, que tem um povo que provavelmente ou não vai, porque a palavra de Deus ela não mente. Que se Jesus vir hoje, provavelmente esse povo se encontrar nessa situação, ele não vai para o céu, irmãos. Coloca lá 1 Coríntios 6 para mim, por favor, para nós. 1 Coríntios 6, do 9 a 11. É muito forte essa palavra, irmãos, muito forte. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios, os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, e os homossexuais e os afeminados. Pode passar. Os ladrões, os gananciosos e os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados, vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Aplauda o nosso Deus, irmãos. É muito fácil, irmão, nós levantar as mãos, nós apontarmos para esse povo. Mas olha o que a Bíblia diz, irmãos. No 11, deixa o 11 aí para mim, por favor, querido. Houve tempos em que nós éramos desse tipo, irmãos.
Alguns de nós éramos exatamente isso, porém, agora seus pecados foram lavados, vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor Deus. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo de 16 ao 19, ele vai chamar Ezequiel e vai dizer assim: Ezequiel, eu vou te levantar como sentinela, como um vigilante, como um mensageiro da minha palavra. Para um povo rebelde de Israel, para uma parte do povo. Porém, você precisa falar, transmitir a minha mensagem, alertar eles. E essa palavra é para mim e para você hoje, irmãos. Ele diz assim: se você não for, coloca lá Ezequiel capítulo 3, verso 16 em diante, até o 19 para mim. Depois de passado esses 7 dias, o Senhor falou comigo e disse: Filho do homem, eu escolhi para ser o vigia ao povo de Israel. Quando você receber as minhas mensagens, deve transmitir a cada uma delas ao povo sem demora. Segura aí um pouquinho, irmãos. É como? Sem demora. Domingo passado tivemos uma palavra poderosa pelo pastor Júnior Pérez. E ele falou dos talentos, irmãos. O primeiro que recebeu 5, ele foi imediatamente se apressou. E a gente sabe do resultado do que aconteceu, né? Filho do homem, eu escolhi para ser o vigia do povo de Israel. Quando você receber as minhas mensagens, deve transmitir a cada uma delas ao povo sem demora. 18. Quando eu disser ao pecador que ele vai morrer, e você não entregar a ele a minha mensagem, se você não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, precisa mudar de vida, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados, mas você será responsável pela morte dessa pessoa. No entanto, quando você advertir o pecador e ele não se arrepender de seus pecados e desobediências, ele será castigado com a morte por causa de seus pecados, mas você estará livre dessa culpa. Amém, irmãos? Cabe a mim e a você, irmãos, deixar esse recado, dar esse recado as pessoas. Nós congregamos, irmão, nós louvamos ao nosso Deus numa igreja muito rica, irmãos, espiritualmente. Eu converso com os meninos que andam com a gente, com os meninos na casa de oração, que nós temos comigo espiritualmente o melhor dessa terra. Tantos homens de Deus têm passado por aqui, dado uma mensagem para cada um de nós. Amém? Mas como é que você está hoje? Como você está? Qual é a sua? Como é que você se encontra hoje esperando o Emmanuel, o Deus conosco? Aqui em João 14, irmãos, ele vai falar, é uma confirmação de que Jesus, ele disse que ele foi preparar morada lá para nós, para que aonde ele estivesse, a gente estaria com ele. É por isso que ele vem buscar. É por isso que o nome dele é Emmanuel, irmãos. Quando Deus criou Adão, ele visitava ele todos os dias, porque ele queria ter comunhão com ele. E esse é o nosso Deus, ele quer ter comunhão comigo e com você. Ele quer conversar com a gente. Mas deixa eu finalizar com o grupo de louvor, por favor, eu gostaria de terminar a gente louvando ao nosso Deus, mas eu queria ler algo para vocês, irmãos. Nós temos uma apostila, eu falei para o pastor Carlinhos, que nós utilizamos dos Homens de Coragem, tem 12 lições nela, e hoje me chamou a atenção uma coisa.
Todas elas têm como tema compromisso com a palavra de Deus, compromisso com isso, compromisso com aquilo. Tudo leva compromisso nas 12 ministrações. E uma delas me chamou a atenção, eu trouxe esse livro, vai passar para um dos nossos irmãos que vai ministrar. Eu queria ler algo para vocês, na lição que o nosso querido irmão Marcelo trouxe para a gente, os meninos que caminham com a gente lá e que estão com a gente lá na casa de oração, eles vão saber do que eu estou falando, irmãos. Quando eu falei para vocês que Deus ele quer se relacionar com nós, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja, mas não precisa levantar o braço. Quantos aqui oram todos os dias, irmãos? Amém. Que diz assim, irmãos, eu vou ler para vocês que eu achei muito interessante, é dentro do compromisso com a oração. Amém? Ele diz assim, você sabe a diferença do aparelho celular para o extintor de incêndio? Irmãos, quando eu li esse tema, eu fiquei, meu Deus. Diz assim, todos nós sabemos a diferença entre um telefone celular e um extintor de incêndio. O celular, nos últimos, utilizamos com muita frequência, seja para conversa com outra pessoa, para acessar conta de banco ou fazer pagamentos, ou apenas passar o tempo ouvindo músicas. A maioria das pessoas já incorporou, essa palavra é muito forte, irmãos, o hábito de manter o celular por perto o tempo todo, em qualquer lugar que esteja. Para se ter uma ideia de como o celular se tornou uma ferramenta totalmente incorporada à nossa rotina, no Brasil, por exemplo, existe mais celulares do que habitantes. E provavelmente você é uma das pessoas que possui um. Quantos aí possuem um celular, irmãos? Um aparelho desse aqui? A maioria de nós, irmãos, é uma ferramenta poderosa. Mas quantos de nós andamos com extintor de incêndio por aí? Ninguém, irmãos. Muito provavelmente você nem sabe onde fica o extintor de incêndio no seu local de trabalho. Certamente terá muita dificuldade se algum dia tiver que utilizar aquele que está no seu carro. Sim, há um extintor de incêndio no seu carro, ao contrário do celular, que usamos a todo instante. Não nos importamos muito com o extintor de incêndio, uma vez que eles são utilizados apenas em emergência. Eu achei interessante, pastor Paulo, porque quando o nosso telefone, você abre ele ali, você tenta ligar que ele está em emergência, a gente não acha legal. Mas o extintor de incêndio você vai usar só quando for uma emergência. Nós só começamos a procurar freneticamente por um deles quando o incêndio começa. Infelizmente, tal como os extintores de incêndio, é dessa maneira que muitos de nós tratamos a oração. Irmãos, eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou sendo sacudido dia após dia por causa de oração, tanto que eu ministrei no encontro de oração, e Deus tem me chamado para esse tempo de oração, tem chamado a igreja para orar. Comece e tal, como o extintor de... É dessa maneira que nós tratamos a oração em nossas vidas, ou seja, oramos ocasionalmente, oramos apenas em momentos de emergência, quando precisamos de Deus para apagar algum incêndio. Naqueles momentos desesperadores, quando não conseguimos encontrar uma saída. Na hora da aflição, quando as chamas de alguma adversidade estão começando a nos queimar, então nós lembramos de Deus e clamamos a sua intervenção. Eu achei muito interessante isso, irmãos. Mas que isso fique para nós aqui. Que nós
não pegamos isso aqui, não dobramos o nosso joelho somente quando estivermos em apuros, mas que nós viemos antecipar, nós viemos clamar ao nosso Deus, e viemos nos preparar, irmãos, para que Ele venha, quando Ele vir buscar a igreja dEle, nós somos os primeiros a entrarmos na primeira levada. Amém? Tivemos um casamento ontem aqui, irmãos, isso mexeu muito comigo. Só para nós finalizarmos daquela do pastor. Nós estávamos como testemunhas e padrinhos de casamento. E foi muito forte o que aconteceu ali. Eu não vou falar quem estava junto comigo. E nós sentimos fome, irmãos. Lembrei das 10 virgens. Sentimos fome, minha esposa deu uma palavra depois, né? Sentimos fome lá e combinamos 2 ou 3 pessoas, nós estávamos numa mesa ali, começou a servir um salgado de mar, e dissemos, vamos sentar na mesa para nós comermos, que a noiva está custando. Quando nós sentamos, quem chegou? A noiva, nós tínhamos que entrar, e nós tipo assim, chegamos lá e minha esposa falou, olha aí, deu aquela passagem, né? E muitos de nós, irmãos, estamos esperando que isso não pode acontecer conosco de sermos aquelas imprudentes, porque a Bíblia diz, irmãos, que aquelas lá, quando elas bateram na porta, qual foi a pergunta, qual foi a resposta dele, pastor Galinho? Eu não conheço vocês, que isso não venha acontecer conosco, amém? Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida nessa noite, amém? Dê um aplauso ao nosso Deus.